Mari. Eu sou o Charles. E hoje a gente está aqui para falar de um destino muito especial, que é a Costa Amalfitana. Esse lugar tão procurado por tanta gente e que também estava na nossa listinha. Hoje a gente vai dar dicas de tudo que a gente fez, como foi o nosso dia a dia, por onde a gente passou, como a gente chegou, que restaurantes a gente visitou. Enfim, e a gente espera ajudar bastante vocês aí no planejamento da futura viagem pela Costa Amalfitana. Bom, falando um pouquinho da costa para vocês, ela fica no sul da Itália, não no extremo sul da Itália, mas fica lá no meio do caminho entre Sicília e Roma, né? A Costa Amalfitana, ela faz parte ali da região de Nápoles, então é bem próximo de Nápoles, né? E ela é composta por várias cidadezinhas. E aí, como faz para chegar na Costa Amalfitana, né? Então, o aeroporto mais próximo, que tem voos diretos do Brasil, é o aeroporto de Roma. Então, nós pegamos um voo saindo de São Paulo em direção ao aeroporto de Roma. No aeroporto de Roma, existe uma baldeação que você faz para pegar o trem. Esse trem, a gente indica bastante que você compre com antecedência. É o trem da Trenitalia, que faz esse trecho até Nápoles, que é o lugar ali próximo da costa. É bom você comprar com antecedência porque ele acaba saindo mais barato. Então até tem a opção de você chegar no aeroporto e comprar na hora, mas ele sai quase 3 vezes o preço do que a gente pagou com antecedência. Então compre o seu trem com antecedência. Importante, calcule pelo menos 3 horinhas da hora que seu voo pousa até a hora que o seu trem parte. Por quê? A imigração na Europa, ela acaba sendo um pouquinho demorada, dependendo da época que você vai e das circunstâncias que você pega. Então tem toda a parte da imigração, a fase de pegar a mala, até sair do avião. Então é um processinho demorado. Então para você não correr o risco de perder esse trem, compre ele com pelo menos 3 horas, eu acho que tá de bom tamanho para você conseguir se organizar. O aeroporto de Roma, ele não fica em Roma, que nem Guarulhos de São Paulo, por exemplo. Você tem dentro do aeroporto um trem que leva para esse terminal da Trenitalia, que é no centro de Roma, e aí sai direto já para Nápoles. Então você chega no aeroporto de Roma, pega um trem até a estação de Roma, 20 né? minutinhos em média. Que dá uns 20 minutinhos, e aí, chegando na estação de Roma, você pega esse trem diretamente para Nápoles, que é um trem bala super bom, até chegar em Nápoles. Esse trem, ele tem um lugar marcado, então na hora que você for comprar no site, você já escolhe o seu lugar. Aí você pode escolher janelinha, corredor, enfim. Ele tem ar-condicionado e é excelente. Então, melhor opção chegando no aeroporto de Roma é já pegar esse trem. E a gente tava com bastante mala, e foi super prático, tinha vários lugares para colocar mala, então foi super confortável. Chegando em Nápoles, aí você precisa sair da estação e pegar um trecho local, que é um trem um pouquinho mais simples, sem ar-condicionado, um pouco mais cheio, com a estrutura um pouquinho mais precária, mas nada que a gente não sobreviva. E aí você pega o trem de Nápoles para Sorrento, que foi a cidade que a gente escolheu se hospedar. Aonde ficar na Costa Amalfitana? Bom, a gente escolheu um lugar, uma cidade chamada Sorrento, não faz parte oficialmente da Costa Amalfitana, né? Mas é uma cidade assim muito próxima, é uma das maiores cidades da região, ela tem uma infraestrutura muito bacana, uma cidade super turística também, e é da onde chegou o trem, né, que a gente pegou direto lá de Nápoles. Então foi super bacana, prático chegar lá. É uma cidade assim apaixonante. Eu gostei muito, a Mari, a gente foi encantado pela cidade, porque ela é uma cidade que entrega muita coisa. O ideal é que você escolha se hospedar o mais próximo possível da Piazza Tasso, que é onde fica o centrinho ali da região do Sorrento. A estação de trem é super próxima, o porto é próximo, para você caminhar à noite para ir em restaurante, lojinha, então é realmente bem indicado que você escolha algum lugar, né, seja Airbnb, pousada, hotel, perto da Piazza Tasso. Um ponto importante sobre a hospedagem na costa, como eu já disse, né, as praias e as regiões são muito pertinho uma da outra, porém tem um trânsito muito intenso. Então o ideal é que você escolha uma região para se hospedar, uma cidade para se hospedar, para ter como base, e ao longo do dia você faz esse bate-volta entre as cidadezinhas que eu já comentei que a gente visitou. Dá para ficar em mais de uma cidade? Dá. Porém, você vai ter um pouco mais de dor de cabeça em fazer check-in, fazer check-out, pega a mala, leva a mala. E é tudo muito perto. Então, assim, a gente escolheu Sorrento pra ter como base, que é ali do ladinho de tudo. E achamos uma ótima opção, né? Uma opção excelente, assim, e recomendo. E também um ponto importante, né, é que a costa é muito cara e não tem muita opção de lugar pra ficar. Os lugares que você for escolher são muito caros. E em Sorrento acaba tendo uma mais oferta de lugares pra ficar, então fica mais prático. E também os restaurantes são mais em conta do que a própria Costa Amalfitana. Quantos dias
dias ficar na Costa Amalfitana? Essa é uma pergunta muito relativa. Eu sempre falo que depende muito do estilo de viagem de cada um. Tem gente que gosta de fazer as coisas com um pouquinho mais de calma. Nós dois temos um ritmo de viagem bem acelerado, então a gente gosta de ter bastante programação, de fazer bastante coisa ao longo do dia. Então, nós ficamos ao todo 4 dias na Costa Amalfitana. Sendo 2 dias na costa e 2 dias em Capri, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do nosso roteiro. Nós achamos excelente 4 dias, né? Acho que foi suficiente pra gente. Foi super suficiente. Lá é tudo muito pertinho, então apesar de ser vamos dizer, é um pedaço de terra relativamente pequeno, então é tudo muito perto, sabe? Pra você chegar de uma cidade pra outra, é tudo perto. As cidadezinhas, elas são pequenas, então você consegue fazer uma cidade inteira, 3 horinhas, então é super tranquilo. Claro que tem gente que prefere passar uma semana pra fazer tudo com um pouco mais de calma, mas nós dois achamos 2 dias na costa e 2 dias em Capri excelente e super recomendamos. O que comer e beber na Costa Amalfitana? Bom, falando de Costa Amalfitana, a gente tá falando de Itália, né? Então, pra comer, nunca esqueça daquela maravilhosa massa, pizza, que são as comidas que a gente sempre vai encontrar na Itália, em qualquer lugar, é uma delícia, né? E é aquela massa fresquinha, sabe? Aquela massa que não pesa. Então, nossa, é maravilhoso. Muito feita no dia, né? Maravilhosa. A Itália, ela tem várias diferenças ao longo do país, de regiões que são famosas por determinados produtos diferentes, né? E aí, quando a gente fala de comida, a Costa Amalfitana é muito famosa pelo espaguete al vongole, né, que são frutos do mar, uma região costeira, então é super famosa. Os tomates da região, né, e também mussarela de búfala. A mussarela de búfala lá é impressionante. É maravilhosa, muito boa. E falando também da Itália, verão, nada mais justo que o famoso Spritz, né? Lá eles têm o Aperol Spritz, como aqui a gente tem também. Eles têm várias diferenças e combinações do Spritz, então eles têm o Campari Spritz, ele tem o Aperol Spritz, ele tem o Limoncello Spritz e assim por diante, né? Lá temos muitos vinhos, né? Os vinhos na Itália são maravilhosos, quase todo lugar eles davam de digestivo, né? O Limoncello, que é super também tradicional na região, porque tem muito limão siciliano, né? E aí o mais importante de tudo, que é uma coisa que a gente ficou muito impactado e a gente gostou demais, é a cultura que eles têm, né, do aperitivo, né? Então, qualquer lugar que você vai na Itália é engraçado. Você pedir mesa pra sentar, eles perguntam, você vai comer ou você vai beber? Se a gente fala beber, eles já direcionam você pra uma mesa diferente, um lugar diferente, pra você pedir um drink, e eles trazem um aperitivo que é uma delícia. São várias entradinhas diferentes, como por exemplo azeitona, pãezinhos, queijinhos, que você vai saboreando aí enquanto você bebe seu drink. Então, assim, resumindo, pasta, pizza, muito gelato, beber, não deixe de experimentar o limoncello. É uma viagem de comer e beber muito, então aproveitem. O que fazer e onde visitar na Costa Amalfitana, né? Então nós escolhemos algumas regiões para visitar, que foram Sorrento, que não faz parte oficialmente da costa, mas tá ali do lado. Positano, que é a cidade mais famosa da Costa Amalfitana, aquela que você coloca no Google Costa Amalfitana e vem todas as fotos, então Positano é realmente a cidade mais famosa. Fiordo di Furore, que é uma praia super pequenininha que fica embaixo de uma ponte, que é a coisa mais linda do mundo. Amalfi, que é uma cidadezinha pequena com uma igreja super fofa. E Ravello, que muita gente acaba deixando fora do roteiro, mas foi um dos nossos lugares preferidos. Ravello fica no alto da costa, você consegue ter uma vista panorâmica para toda a Costa Amalfitana e é a coisa mais linda do mundo. Gente, não deixem de incluir Ravello no roteiro de vocês, é muito especial. Como se locomover na Costa Amalfitana? Aqui nós temos basicamente 3 opções para escolher: carro, moto ou scooter ou ônibus, tá? Então são basicamente essas 3 opções: carro e moto. A vantagem é que você tem muita autonomia, então a estrada da Costa Amalfitana é maravilhosa. Cada pontinho que você olha é apaixonante. Dá vontade de você parar a cada passo que você dá. Então com carro ou com moto, você acaba tendo um pouquinho mais de autonomia para parar onde você tem vontade. Porém, a Costa Amalfitana, as cidades são muito pequenas, a estrada é muito estreita e o trânsito é caótico. Então, se a sua opção for alugar um carro, tenha em mente que você vai ter um pouquinho de dificuldade para estacionar carro, para dirigir, enfim, vai ter um pouquinho de estresse com esse tipo de coisa. Coisa legal, importante, né, falar é que eu gosto muito de dirigir. Sempre quando a gente faz viagem, eu faço questão de alugar um carro e dirigir, né? Mas realmente a gente fez a escolha certa, na minha opinião, né? Porque eu achei perigoso, né? Quando a gente estava se locomovendo lá, as encostas são muito estreitas, é muito apertado. O tráfego de carro é muito grande, então acaba sendo perigoso, então a gente não quis correr esse risco também. E a opção que a gente escolheu existe um ônibus chamado Città Sud, que é um ônibus que passa basicamente na Costa Amalfitana inteira.
Ele tem um passe diário que custa 10 euros, que você pode usar quantas paradas você quiser. Então, a gente achou uma opção muito prática. Ele para em todos os lugares que você quiser. Você não precisa se preocupar com estacionamento, você vai beber, enfim, com esse tipo de coisa. E é muito fácil, porque é só você parar no ponto e voltar no ponto pra ir pro próximo destino. Ele passa o tempo inteiro, então mais ou menos de meia em meia hora, né? E pra você ver o lugar do ponto, a dica aqui é você acessar o Google Maps, que ele dá com bastante precisão onde fica o ponto de ônibus. E os horários aproximados ali. Ele não foi 100% fiel com a gente com os horários, né? Mas aproximado dá tudo certo. E o legal é que é só turista que usa, então dá pra ver que tá todo mundo na mesma vibe que você, roupa de praia, cada um fala uma língua diferente, então isso é bacana que você entra na vibe do turismo mesmo. Gente, é um ônibus ótimo, tem ar-condicionado, só tem gente que tá visitando a costa, então só turista, muito fácil de pegar, então assim, eu recomendo bastante. Uma coisa que eu talvez faria é alugar um scooter em Positano pra descer até a praia e dar uma voltinha ali perto. Eu acho que deve ser gostoso. Eu não alugaria scooter pra migrar de uma praia pra outra, porque é tudo realmente bem perigoso, assim, a gente ficou com bastante medo. Então eu recomendo bastante a opção do ônibus, achei que foi muito prática. Bom, falando um pouco de dinheiro, né, como que a gente usa dinheiro, etc lá, fiquei surpreso com a facilidade que nem aqui a gente tem hoje os cartões de crédito, né, e também o tap card do celular funciona super bem em qualquer lugar. Então a dica que eu dou é para quem também não quer pagar muita taxa de cartão de crédito, é usar também algumas contas digitais internacionais, como por exemplo a Avenue, a Wise, a Nomad, que pô, é super simples. Sempre recomendo que tenham pelo menos um pouquinho de dinheiro na mão, né? 80% em cartão de crédito e 20% do nosso dinheiro ali que a gente reservou para viagem em cash físico. Para alguma emergência, quer pagar algum passeio, alguma coisa, enfim, você tem ali na mão dinheiro, então eu acho super importante. Um sorvetinho também, um pouquinho na mão. Mas cartão de crédito super tranquilo, por aproximação, e esses digitais a gente achou ótimo. Como a gente organizou o nosso dia a dia na Costa Amalfitana? Então, os primeiros 2 dias nós fizemos na costa e depois nós fomos para a tão amada Ilha de Capri, que precisa estar no seu roteiro, que é a coisa mais linda do mundo, mas eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente. Então, no primeiro dia, que foi o nosso dia de trajeto, né? Então, saímos do Brasil, fomos pra Roma, pegamos o trem pra Nápoles, depois pra Sorrento e chegamos praticamente aí no final do dia super cansados. E a gente só saiu pra jantar num restaurante chamado Cantina del Popolo. Esse é um restaurante super famoso, bem recomendado, com valor super justo, eu achei o valor super bacana e o serviço assim impecável. São super simpático, começo ao fim. Mas eu achei a comida assim por desejar, né? Eu esperava mais pela comida. Assim, ele foi muito recomendado, a gente não amou de paixão, mas tava gostoso, tá bom? E aí a gente voltou pra casa e praticamente dormiu, que a gente tava bem cansado. No primeiro dia da costa, oficialmente da viagem, a gente acordou cedo e pegou o ônibus em direção à nossa primeira parada, que foi Amalfi. Então, fomos em direção ao ponto de ônibus em Sorrento. O ponto fica em frente à estação de trem, então super fácil. Use o Google Maps pra te ajudar, mas assim, a gente achou super fácil. Compramos o ticket da Citasud ali na porta mesmo. E custa 10 euros, super prático. Pegamos o ônibus em direção a Amalfi, que foi a nossa primeira parada na costa, e descemos em Amalfi. Amalfi... super fofo, super charmoso, né? A cidade é super fofinha, mas muito mini, né? É, uma cidadezinha bem pequena. Lá, as principais atrações, né? É caminhar ali pelas lojinhas, tem muita lojinha legal. E tem uma catedral, que, enfim, é impossível você não ver assim que você chegar, você já vai dar de cara com essa igrejinha que é super fofa. Nós caminhamos ali nas lojinhas, tem muita coisa de limão siciliano, então muita louça linda. Cara, dá vontade de comprar tudo. E uma coisa legal, que é super típica, é você tomar o sorvete dentro do limão siciliano. Então a gente ficou caminhando ali por Amalfi, mais ou menos, umas 1h30, 2 horas, mais ou menos, bem rapidinho. Quem quiser almoçar até tem a opção de restaurante ali perto. Mas enfim, a gente acabou não almoçando, só passeamos mesmo. E tem a praia lá, mas é super pequena e super crowded. Tem muita gente, é muito cheio, então a gente nem acabou indo pra praia mesmo. Nossa segunda parada foi Ravelo. Pra ir pra Ravelo, você tem que pegar o ônibus da Citasud de novo. Aqui, preste bem atenção, porque... no ponto de ônibus, tem 2 pontos ali. E aí tem uma outra empresa, que é a única empresa que eles comunicam ali na hora. Então tinha muita gente que acabou se confundindo e comprando um outro ticket, sendo que não precisava, porque o ônibus da Citasud já está incluso para te levar para Ravelo. A única diferença é, você desce aqui, quando você chega em Amalfi, e pra você partir pra Ravelo, você tem que ir pro lado direito. Não, 100 metros. Vamos dar, tipo, 1 minuto. Mas é confuso. Mas é um pouquinho confuso. Então, não compre outro ticket, não precisa. Mas você caminha ali pro lado, que é super fácil, super tranquilo.
Pegamos o ônibus para Ravelo, descemos ali no último ponto lá em cima. Ravelo, já falei que assim, foi um dos meus lugares preferidos. Não deixe de incluir Ravelo no seu roteiro. É apaixonante, você vê a costa de cima e, juro, a gente ficou apaixonado. Por não ser um lugar tão turístico, ele tava um pouco mais vazio, né? Então a gente conseguiu passear tranquilamente. E assim, eu fiquei apaixonada por aquele lugar. É uma cidadezinha assim super pequenininha, mas super charmosa, é medieval, então super bem preservada, tem várias árvores e flores coloridas, é lindo assim. E a gente foi lá, onde que a gente foi visitar? Aí a gente foi no Vila Rufolo, que é um ponto turístico de Ravelo. Ravelo você tem basicamente duas vistas. A vista a vista da costa, né, que é a vista mar, e a vista verde, que é a vista de natureza, de plantas mesmo. Então você tem essas duas dimensões. Vila Rufolo é esse jardim que o Ti comentou. É um jardim que dá essa vista maravilhosa de todas as fotos que a gente colocou. Não deixe de colocar o jardim o Vila Rufolo na sua listinha, porque ele é muito lindo mesmo. A gente ficou mais umas 2 horinhas ali em Ravelo, né? Fomos no jardim, passeamos no centrinho. Tem ótimos restaurantes também pra quem quiser almoçar. E aí fomos pro ponto de ônibus. Bem em frente ao ponto de ônibus tem um restaurantezinho que você vai ver, assim que você chegar no ponto, você vai dar de cara com esse restaurante. A gente achou tão lindo que a gente não resistiu, então a gente parou nele pra tomar um aperol e fazer um brinde. E foi super gostoso, enquanto a gente esperava o ônibus, eu super recomendo. Tem uma vista muito bonitinha. Aí a gente pegou o ônibus de volta em direção a Fiordo di Furori, que é uma praia que já estava salva nas minhas notinhas pra visitar há muito tempo. Ela é uma praia super pequenininha, que fica embaixo de uma ponte, mas é a coisa mais linda do mundo. Então a gente chegou quase no final da tarde, já era umas 5 horas, né? 4 ou 5 horas da tarde. E pegamos o sol, a praia praticamente quase sem sol, então se você quiser pegar sol, chegue um pouquinho mais cedo. Demos um mergulho no mar, ficamos ali relaxando um pouquinho e realmente é muito bonito. Então não deixe de colocar também Fiordo di Furori na listinha. Detalhe, fica escuro por volta de 9 horas da noite, então a hora que a gente chegou lá, 5, 6 da tarde, tinha sol ainda, tava dia ainda rolando. No verão, escurece muito tarde, então 10 horas da noite ao pôr do sol, praticamente. Dá pra aproveitar bastante o dia. Saímos de Fiordo di Furori e aí a gente voltou pra Sorrento, voltou pra tomar banho, enfim, e fomos ver o pôr do sol num lugar maravilhoso chamado Bella Vista Coquetel. Um rooftop em cima de um hotel, não tô lembrando agora o nome do hotel, mas é um restaurantezinho com um coquetel super gostoso que a gente ficou lá por volta menos de 1 horinha pra gente ver o pôr do sol, tomar alguns drinks aperitivos antes do jantar. Então foi fantástico, um dos pôr do sol mais lindos que a gente já viu. Então eu indico demais esse lugar pra vocês irem. A gente não fez reserva, mas enfim, é sempre bom reservar. Sim. Mas você precisa pagar o valor de 30 euros com consumação por pessoa. Então não é de graça, né, a entrada, mas vale muito a pena, é realmente muito, muito lindo. Então a gente foi pra esse bar, vimos o pôr do sol, 10 horas da noite, e depois a gente foi jantar num restaurante super tradicional chamado Zi Antonio. Que não foge muito daquele restaurante italiano padrão que é ter massas e pizzas, né? O que a gente comeu lá, né? De entrada, uma saladinha caprese. Tava maravilhosa, foi uma das melhores mussarelas que eu já comi na minha vida, sem exagero nenhum, muito boa. Tava espetacular. Tomamos um vinhozinho e aí de prato cada um pediu uma massa, né? A Mari pediu uma bolonhesa e eu pedi um fungo, massa super fresquinha, maravilhosa. A gente gostou demais, né? E de sobremesa, aquele tiramisu fantástico, que vem aquele pedaço daquele tamanho, a gente não conseguiu comer metade, mas foi uma experiência assim inexplicável, a gente gostou muito desse restaurante. Aí saindo do restaurante, a gente foi dar uma voltinha ali no centrinho de Sorrento, que é muito fofo, muito charmoso, tem muita lojinha, é muito animado, tá? Sorrento, assim, é uma cidade muito animada, mas as lojinhas elas fecham cedo, então eu acho que 11 horas da noite já tá tudo meio que fechado. Então se você quiser passear à noite, tente passear ou antes do jantar, um pouquinho mais cedo, ou de dia, né, antes de você ir pros passeios. E o legal também é que tem várias sorveterias, então se você não quiser comer sobremesa no restaurante, você pode parar em qualquer sorveteria que você passar pela frente, que o sorvete é uma delícia. E a cidade, assim, só pra reforçar, é muito charmosa, a quantidade de pés de tangerina e mexerica que eu via lá, nunca tinha visto algo igual. Então, a cada esquininha tinha um pé gigante de mexerica com aquele visual assim maravilhoso. Aí acabou o nosso primeiro dia, então só resumindo, acordamos, fomos pra Amalfi, Ravelo, Fiordo di Furori e depois voltamos pra Sorrento pra ver o pôr do sol e jantar no restaurante Zi Antonio. Segundo dia na Costa Amalfitana. Bom, nesse segundo dia a gente escolheu ir pra Positano, né? Foi um dia que a gente quis ficar só lá porque era um dos lugares que a gente mais queria conhecer da Costa Amalfitana. É super lindo, charmoso. E aí, como a gente estava um pouquinho cansado dos dias anteriores, viagem e tal, a gente se permitiu acordar um pouquinho mais tarde. E a gente foi lá no centrinho tomar café da manhã. Centrinho de Sorrento. Isso, no centrinho de Sorrento, tomar café da manhã lá no Amarena, né?
que é um lugar de sanduíches, lanches super pequenininho, mas estava super bem avaliado no Google. E a gente pediu 2 sanduíches assim maravilhosos, paninis, né? Com pesto, mussarela de búfala, ramon. Então foi um negócio assim espetacular. A gente foi super bem sustentado para ir direto pro passeio em Positano, né? Esse lugarzinho, ele fica muito cheio. Ele abre 10 da manhã, né? Abre 10 da manhã, então ele abre um pouquinho mais tarde e ele fica lotado. Então faz fila ali nas ruazinhas de Sorrento e ele tava realmente maravilhoso. A gente foi o primeiro a entrar, já que 10 da manhã. Abriu o restaurante. A gente saiu de lá e pegamos o ônibus em direção a Positano. Aqui é importante, tem 2 estações que descem em Positano. A primeira, que é Positano, e a segunda, que chama Positano Esponda. Nós descemos na primeira, que foi, assim, praticamente muita escada que a gente teve que descer até chegar na praia. Então eu recomendo que você desça na segunda estação, que é a estação de Positano Esponda, tá? Essa estação é aquela vista linda que a gente vê em todas as fotos, todos os vídeos, etc. E ela é como se fosse uma rampa, assim, que você desce. Então, desça na segunda estação, estação de Positano Esponda. E aí, nossa programação foi basicamente passar o dia em Positano. Explorar todas as lojinhas, os restaurantes e etc. Desceu até a praia, que fica na parte de baixo da cidade. É uma caminhadinha longa, mas se você descer na Positano Esponda é um pouco mais tranquilo do que a outra que a gente acabou descendo. Que é uma rampa, mas mais fácil. Super gostoso. Né? Então o programa em Positano é passear nas lojinhas, dar uma voltinha ali na praia. Chegando na praia ela fica muito cheia, então como eu disse, Positano é realmente o lugar mais procurado e mais famosinho ali da costa. Então é tudo muito, muito cheio. Então eu não recomendo pegar praia lá por uma questão de ser realmente cheio. Lá na praia você tem a opção da praia pública, que você não paga nada pra entrar, e o Beach Club, que aí sim você tem que pagar um valor, que acho que era 100 euros por pessoa, se eu não me engano. Que não é tão cheio. Que não é tão cheio, um pouco mais gostoso, mas também um pouquinho mais caro. Então fica a critério de vocês. Nós preferimos não pegar praia em Positano e só dar uma voltinha ali realmente pra conhecer. A gente recomenda um lugar que a gente parou pra tomar um drink que chama La Âncora Positano, que fica bem na parte de cima, onde a gente desceu de ônibus, que é muito bom. A vista é maravilhosa. E eles também entregam aqueles aperitivos que a gente comentou. Então a gente ficou petiscando, tomando aperol e olhando aquela vista maravilhosa, super chata, né? Que é de Positano. E a gente voltou, então praticamente foi só Positano mesmo. Esse dia, caso alguém queira alugar scooter pra passear e dar uma voltinha ali, eu acho que pode ser uma opção boa. Pra não ter que ficar descendo e subindo a pé. E, enfim, faria isso, mas a gente acabou fazendo tudo a pé e foi super tranquilo também. E aí, voltamos pra Sorrento e fomos jantar num restaurante super fofo no centrinho de Sorrento, né? Que chama Pienolo. Pienolo. Então, o Pienolo é um restaurantezinho super pequenininho, fica naquelas velhinhas lá de Sorrento. A massa tava maravilhosa, ela veio num pratinho assim muito fofinho, que vinha uma tampinha com ralador e o queijo em cima. Então eu ralei assim e abri, tava a massa com ralada. A gente tomou um vinho, foi assim uma experiência super gostosa, né, amor? Esse dia a gente voltou um pouco mais cedo, então a gente passeou também no centrinho de Sorrento antes do jantar pra conseguir pegar algumas lojinhas abertas. E fizemos umas compritas. E é isso, aí assim, na costa ainda existem algumas outras regiões famosas, como por exemplo, Praiano, Minori, Maiori, tem várias praias. Se você abrir o mapa e olhar a quantidade de praia que tem ali, são realmente muitas opções. Nós escolhemos visitar só essas regiões da costa, que são os principais pontos, e eu achei excelente. Eu achei que deu pra gente curtir tudo com calma, aproveitar bastante, comer, beber, fazer comprinhas, se divertir. Então, para nosso estilo de viagem, 2 dias na costa, né, que foram 3 noites, 2 dias, foi excelente e eu super recomendo. Nosso terceiro dia na Costa Amalfitana, nós fomos em direção a Capri. Aqui é importante dizer que tem muita gente que faz esse bate-volta pra passar só o dia em Capri. Então tem ferry que sai das principais cidades como Positano, Amalfi, Sorrento. Um ferry que faz esse trajeto super rápido. E também vai até de Nápoles. E até de Nápoles, né? Se a sua primeira parada for Capri, tem um ferry que faz diretamente até Nápoles. De Nápoles pra Capri. Mas aqui a gente vai ter que discordar, porque Capri é simplesmente um sonho. É uma ilha paradisíaca com várias praias e muito charmosa. E aí, o que acontece? Se você passa só o dia, você acaba não vivendo um pouquinho da experiência noturna, que é passear ali pelas cidadezinhas iluminadas, com muitos restaurantes. Então, gente, assim, eu sou suspeita. Eu amei Capri e eu recomendo pelo menos uma noite pra você ficar hospedado lá. Nós ficamos 2, né? Ficamos 2 noites. A gente achou excelente. Capri é um pouquinho mais caro, na verdade, assim, a Costa Amalfitana inteira é cara, né, como um todo, de um modo geral. Mas Capri acaba sendo um pouquinho mais caro por ser uma ilha famosa, enfim. Super luxuosa. Bem luxuosa. Tem várias lojas de grife, né, famosas. Então acaba sendo um pouquinho mais cara, mas, assim, vale cada centavo e vale muito a pena passar pelo menos uma noite lá. Então nós fomos em direção ao porto, no nosso terceiro dia, a gente acordou, foi direto pro porto de Sorrento. Isso, e aí a gente pegou um táxi, porque Sorrento ele fica numa falésia, fica bem alto assim, então é inviável você ir com as malas na mão andando, mesmo que seja perto, então a gente pegou um táxi, fomos até o porto, compramos os tickets na hora e em 10, 15 minutinhos a gente embarcou no ferry, que é um ferry super bem estruturado, tem uma
capacidade boa de passageiros e é super rápido. Fala um pouquinho sobre os valores, amor. Ele custou 26 euros por pessoa, então você consegue comprar ali na hora mesmo, não precisa se preocupar. Ele tem praticamente saindo de meia em meia hora, tem várias empresas que você consegue comprar facilmente. É um trajeto que durou 25 minutos, então super rapidinho, e 26 euros por pessoa. Aqui o ponto importante é, se você estiver com malas grandes, assim como a gente estava, eles cobram a mala. Então eles cobram 3,50 euros para cada mala extra que você levar. Aquela malinha pequena, que é aquela que a gente usa dentro do avião, eles não cobram. Mas a mala grande, que é a que despacha mesmo, eles cobram esse valor. Aqui uma dica é, se você puder, tente levar a menor mala possível, porque lá você acaba andando muito a pé. Então, tudo de paralelepípedo, o chão é ruim. Então você acaba estragando a sua mala e passando perrengue também, né? Que acho que o máximo que a gente puder evitar é sempre bom. Capri é uma ilha que ela é dividida basicamente em duas partes, né? Que a primeira é chamada de Capri e a segunda é Anacapri. Imagina que assim, são duas montanhas, né? Capri e Anacapri, e o porto tá ali embaixo. Então quando você chega, é muito difícil de subir andando. Então tem praticamente 3 opções, né? 4, né? Caminhando, pegando um táxi, que acaba saindo um pouquinho mais caro, mas acaba sendo mais prático. Ônibus ou funiculare. A opção de funiculare, ela é muito prática. Então você compra o ticket ali na hora, custa 2,40 euros por pessoa. E eles também cobram a mala à parte se você tiver com mala grande. Esse é um ponto de atenção super importante. E você pega o funiculare que dá na Piazzetta, que é o centrinho de Capri. Então é muito prático. A gente pegou o funiculare aí várias vezes e super recomendamos. É super rapidinho, né? Não, e ele é super fofinho. Ele é meio que um bondezinho, assim, retrô. Super fofinho, então é uma delícia você pegar essa experiência e é super rápido, é cerca de 5 minutinhos, assim. E aí a gente chegou na Piazzetta e fomos direto pra nossa hospedagem, que ficou bem ali no centrinho, e eu recomendo bastante, assim, o lugar que a gente ficou. Era uma vila com alguns quartos, muito bem localizada e com um ótimo custo-benefício. Depois eu posso deixar o link aqui pra vocês também. Deixamos nossas malas no Airbnb, daí fomos diretamente para o nosso passeio de barco. O passeio é realmente um must-go ali em Capri. É um passeio que ele dá a volta nas duas ilhas, Capri e Anacapri. E ele para em cada lugar, gente, que você não acredita. É a coisa mais linda do mundo. Ele não é um passeio barato, então tem um valor aproximado aí de 300 a 400 euros por barco. Os barcos geralmente têm capacidade de até 6 pessoas. E a gente recomenda bastante o barqueiro que a gente fez, que foi o Maurício. Ele é um italiano, né? Super querido, levou a gente em todos os pontos e foi bem legal. Se você quer economizar um pouco mais, dá pra pegar aqueles que vão uma galera, vão 50, 60 pessoas, mas no nosso caso a gente preferiu fazer um passeio mais romântico, mas eu e ela foi gostoso porque a gente tomou um vinhozinho ao longo do passeio, a gente levou um lanchinho, fez um piquenique lá, então foi uma experiência assim, bem gostosa, né? E o legal de você pegar o barco privado é que você vai parando onde você quiser, né? Então você vai parando nos cantinhos, o Maurício levou a gente em vários pontos assim maravilhosos, então eu realmente recomendo muito ele. Dá pra mergulhar no mar, enfim, passa no meio dos Faraglioni, que é lindo, lindo, lindo demais. E passa pelas grutas, né? E é super legal, porque assim, ele tinha uma habilidade muito grande com o barco, então ele entrava assim perto da gruta, conseguia ficar de uma maneira segura e a gente via aquela cor de água azul maravilhosa, assim. Foi assim uma experiência assim, incrível mesmo. O passeio dura 3 horas, então a gente começou nosso passeio às 1h30 da tarde e foi até 4h30, né? Então acabou mais ou menos 4h30, que ainda tá o sol estalando no verão. E aí um restaurante legal que me indicaram bastante pra almoçar é o Riccio Capri, que fica mais próximo ali de Anacapri. Esse restaurante é importante reservar com bastante antecedência, porque ele fica bem cheio, bem lotado. E se você quiser, no final do passeio, o Maurício pode te deixar diretamente no restaurante, tá? Então a gente acabou não conseguindo reserva, a gente não conseguiu ir. Mas enfim, recomendo pra quem quiser ir, porque é um restaurante maravilhoso, super recomendado aí por todos. Então a gente voltou pro centrinho e foi direto pra Anacapri, voltinha no centrinho de Anacapri, né? Anacapri é uma gracinha. É um centrinho um pouco menos cheio do que Capri, mas super charmoso. E tem um pôr do sol, assim, maravilhoso. A gente ficou passeando lá pelas ruazinhas, pelas lojinhas. Tomamos sorvete, comemos uns petisquinhos, foi super gostoso. E depois a gente foi ver o pôr do sol num restaurante 5 estrelas chamado César Augustus. Um restaurante, assim, super conceituado. E a gente ficou lá vendo o pôr do sol. Foi, assim, uma experiência super gostosa. E também a gente fez o famoso aperitivo, tomamos drinks. Eu tomei meu Negroni, a Mari o aperol dela. E foi, assim, um passeio, assim, super, super especial. O pôr do sol de Anacapri é muito lindo. Esse hotel, por ele ser um hotel 5 estrelas, os drinks são um pouquinho mais caros, então não é um passeio barato. Mas você não precisa pagar nada pra entrar e a gente também não reservou, então foi super tranquilo. A gente tomou um drink ali cada um e pediu um aperitivo e ficou assistindo o pôr do sol, que foi maravilhoso. Que ele fica, assim, na encosta da montanha, então você vê o mar inteiro, aquela imensidão do Mediterrâneo, né? E aí os iates, os barcos lá embaixo também assistindo o pôr do sol, então foi uma experiência, assim, recomendo demais. E aí, saindo de lá, a gente pegou um táxi pra Capri.
O táxi lá em Capri é uma atração que você precisa viver pelo menos uma vez. Eles têm uns carros antigos, modelos de carros antigos com capô todo conversível. Aquele Maré, aquele carro antigo que tinha há 20 anos atrás aqui, tinha bastante em São Paulo da Fiat. E aí eles faziam uma adaptação, eu acho que eles esticam mais o carro, eles recortam inteiro a parte de cima dele, ele fica super diferente, assim, conversível, então vale a pena fazer esse passeio que foi bem legal. Aí voltamos pra Capri e nesse dia a gente foi jantar no restaurante Vila Verde, que é um restaurante super recomendado também lá. É sempre importante fazer reserva, assim, todos os restaurantes de Capri eu recomendo bastante que vocês façam reserva antes, porque fica tudo muito cheio, enfim, principalmente em julho e agosto, que são altíssimas temporadas. Segundo dia em Capri e quarto dia da viagem. A gente acordou com um pouquinho mais de calma e saímos caminhando por Capri sem rumo nenhum. Cada cantinho dessa cidade é de se apaixonar. A gente olhava assim, não acreditava pelos lugares que a gente andava, né? Tudo muito lindinho. Aquelas vielas super fofinhas. Né? E aí a gente foi caminhando pro Arco Naturale, que é um arco que fica num canto da ilha de Capri, que tem uma vista maravilhosa. Foi uma caminhadinha tranquila, né? Mas bem quente. Tava calor, isso bastante, mas é gostoso. Mas é bem gostoso, eu recomendo bastante. A gente saiu do Arco Naturale e aí foi passear ali pelas lojinhas de Capri, que ficam ali no centrinho. E passamos na Via Camerelli, que é a rua mais luxuosa de Capri. Então é onde estão todas as lojas de luxo, né? Então Dior, Louis Vuitton, enfim, todas essas marcas. E é super charmosinha, tem muita flor, então é bem bonitinho de passear. E o legal, como a gente tava no centro, a gente passou com mais calma nesse dia, mas nos dias da noite, nesse dia à noite do dia anterior, a gente conseguiu também passear nessa ruazinha que é super gostosa. Então, essa facilidade de ter passado a noite lá perto do centrinho, então a gente conseguiu explorar bastante por lá, né? Aí saindo de lá, a gente foi pro Jardim de Augusto, que é um jardim que tem talvez a vista mais bonita de Capri. É uma vista maravilhosa, ele custa 2,50 € por pessoa. E é muito lindo, então não deixe de ir lá pra você ter aquele cartão postal de Capri, que é aquela foto que todo mundo coloca. E bem ali do lado tem a Via Krupp, que é aquela ruazinha que fica parecendo uma minhoca, assim, que também é super charmosa. Se você quiser, dá pra você descer a Via Krupp e ir até as praias que ficam ali na parte de baixo. Ou tem um beach club super recomendado que se chama La Fontellina, que também é super gostoso e tem vista pros Faragliones, que é a coisa mais linda do mundo. Importante reservar o beach club com antecedência. O La Fontellina é o beach club mais famoso de Capri, então reserve com pelo menos uns 3 meses, se não for mais aí de antecedência, pra você conseguir lugar pra passar o dia. Então a gente ficou caminhando, passeando, fomos até a praia e etc. E passeamos bastante pelo centrinho, né? E acabou o nosso dia, fim da tarde, fomos tomar um banho, se arrumar pra sair pra jantar. Tinha um restaurante bem pertinho de casa, que chamava La Campanina, né? Um restaurante assim, super charmoso, super fofinho, padrão Capri. Tomamos um vinho, pedimos uma entradinha, comemos uma massa. Padrão Itália, né? Ficamos também super essa experiência que foi super legal, né? E aí, assim que a gente saiu de lá no restaurante La Campanina, a gente foi dar uma voltinha padrão lá nas ruas de Capri, e aí a gente parou para tomar o famosíssimo sorvete Buono Core, que é aquele sorvete que tem filas quilométricas. A gente achou o preço muito normal, super justo, né? O sorvete estava maravilhoso, mas padrão Itália, assim, nada que se destacou muito mais no sorvete um ou outro da Itália, que todos os sorvetes que a gente tomou estavam maravilhosos. Então, indico demais porque estava bem gostoso mesmo. E é um ponto que, assim, todo mundo que acaba passando por lá acaba parando, então é bem conhecido. Aí chegou o dia de ir embora da nossa viagem da Costa Amalfitana e de Capri. Dia triste porque a gente queria ficar um pouquinho mais, que a gente se apaixonou por aquela ilha, né? Mas foi suficiente, assim, claro que dá pra ficar mais tempo, mas a gente achou que foi super suficiente. Porque assim, se a gente tivesse um dia mais, o que a gente ia fazer? Ficar no beach club tomando sol, tomando petisco e a gente conhecer já a maior parte da ilha. Se for pensar. De ponto turístico a gente fez tudo, claro que dá sempre pra ficar mais tempo, né? Mas foi suficiente. Pra ir embora de Capri, você tem a opção ou de voltar pra costa, né? Então Sorrento, Positano, Amalfi, ou ir pra Nápoles. Como a gente ia seguir viagem pra outro lugar, a gente pegou um ferry diretamente pra Nápoles. O ferry, ele é super rápido, importante aqui você pegar aquele fast boat, que é um barco que ele faz praticamente esse trecho aí em 45 minutos. Ele custou 22 € por pessoa, compra na hora mesmo, e não esqueça que eles sempre cobram as malas, então 3,50 por mala grande aí extra. Com essa viagem da costa, tem alguns destinos da Itália que dá pra você combinar junto, né? Então, Roma, por exemplo, é um lugar que pode ser legal. Nós fomos depois pra Milão, então tem vários lugares, porque é tudo bem pertinho ali, que dá pra você conectar. Como a gente tinha dias contados, a gente optou por não conhecer Nápoles, mas é uma opção também, caso você queira conhecer. Tem a famosa pizza da Michelli, né, que tem naquele filme Comer, Rezar e Amar. Eu indico que vocês conheçam, mas é aquela cidade movimentada. Quando a gente chegou lá em Nápoles para ir pro aeroporto, pro próximo destino, né? A gente achou aquela cidade suja, bagunçada. Enfim, não é um lugar que a gente, deveríamos ter ido muito, mas quem gosta de passear e conhecer um lugar diferente, inclui um dia aí em Nápoles. É isso, então esse foi o nosso resumo pela costa. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha ajudado vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa viagem.